guerra espiritual não acontece apenas fora, ela começa dentro. É fácil identificar o inimigo quando ele se manifesta nas circunstâncias, nas tentações ou nos ataques externos. Mas e quando o campo de batalha é o próprio coração? Quando o que precisa ser vencido não é um demônio, mas uma resistência interior? Em Ezequiel 36, 26, Deus faz uma promessa poderosa: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso não é apenas uma mudança de comportamento, é uma transformação de natureza. O coração de pedra é insensível, orgulhoso, defensivo. Ele ora, mas com reservas. Escuta a palavra, mas filtra apenas o que agrada. Até deseja a mudança, mas não se entrega. Esse tipo de coração, por mais religioso que seja, impede a ação plena do Espírito, porque o Espírito Santo não trabalha em superfícies endurecidas. Ele penetra onde há abertura. E muitas vezes essa dureza não nasceu da maldade, mas da dor. Gente ferida constrói muros, e esses muros, ao invés de proteger, acabam isolando. Pessoas que foram traídas e agora não confiam mais, pessoas que oram por restauração, mas secretamente não acreditam mais em reconciliação. Gente que carrega mágoa há tanto tempo que já virou parte da identidade. O Espírito Santo é aquele que chega como água num solo rachado. Ele não chega quebrando, ele chega amolecendo. Ele toca com graça, e aos poucos, onde havia frieza, começa a haver calor. Onde havia desconfiança, começa a surgir fé. Onde havia dureza, começa a brotar sensibilidade. A guerra espiritual mais eficaz acontece quando o nosso interior se alinha com a vontade de Deus. Porque não adianta repreender o diabo se o coração está alimentando orgulho, inveja, incredulidade. Na prática, deixar o Espírito transformar o coração começa com um ato de sinceridade. Senhor, meu coração está duro. Eu não consigo mais sentir, me ajuda. Essa oração simples e honesta é como uma porta destrancada, e o Espírito entra. Às vezes com lágrimas, às vezes com silêncio, mas ele entra e começa a tratar. Tira a pedra, coloca a carne, não de um dia para o outro, mas processo após processo, verdade após verdade, até que o que era seco começa a florescer. Pense em um campo ressecado, onde nada cresce. Todo mundo já desistiu daquele lugar, mas de repente começa a chover. Não é uma tempestade, é uma chuva mansa contínua. E com o tempo, a vida volta a aparecer. Assim é quando o Espírito começa a regar áreas do nosso coração que estavam abandonadas, onde não havia mais esperança. Ele faz florescer. E é nessa terra fértil, transformada e sensível, que ele começa a semear coisas novas. E na próxima parte vamos entender como esse novo coração é essencial para permanecer firme quando as tentações se aproximam, porque agora o inimigo já não encontra mais o mesmo terreno para atuar. Uma das armas mais silenciosas do inimigo é a manipulação emocional. Ele não precisa colocar um gigante na sua frente se conseguir desestabilizar o seu interior. Um coração abalado, uma mente inquieta, uma alma agitada, isso basta para que muitos se desviem do caminho. Por isso, o Espírito Santo não nos capacita apenas com dons e revelações, mas também com equilíbrio. Em Gálatas 5:22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto não é apenas um sinal de maturidade espiritual, é um escudo emocional contra os ataques mais sutis. Quantas vezes você caiu em algo, não porque queria, mas porque estava vulnerável emocionalmente? A falta de paciência gerou palavras que feriram a ausência de domínio próprio. Abriu espaço para escolhas que hoje trazem arrependimento. A carência afetiva foi confundida com uma direção divina. Tudo isso são brechas que o inimigo conhece bem. Ele sonda seus pontos fracos e espera o momento certo para agir.
E esse momento quase sempre é emocional. Mas quando o Espírito Santo está ativo dentro de nós, ele não apenas revela o perigo, ele nos fortalece por dentro para resistir. O fruto do Espírito é como um conjunto de âncoras internas à paz, que resiste à ansiedade, a paciência que enfrenta a espera, o amor que supera ofensas, a mansidão que responde com sabedoria, o domínio próprio que freia impulsos. Essas virtudes não são produzidas por esforço humano, são manifestações da presença de Deus habitando em nós. É por isso que em tempos de crise, quem tem o Espírito permanece, não porque está vendo tudo dar certo, mas porque está firmado em algo que vem de dentro. Pense em um barco em alto mar cercado por ondas altas e ventos fortes. O mar está agitado, mas o barco permanece estável, não porque as águas se acalmaram, mas porque o barco está bem construído, com o peso distribuído, com o casco reforçado. Assim é o cristão que desenvolve o fruto do Espírito. Ele pode estar no meio de um furacão, mas não desmorona porque por dentro ele está ancorado. Não vive de reações, mas de direção. E essa direção vem do Espírito que habita você. Você foi alcançado porque foi escolhido. Essa mensagem tem um propósito na sua vida. E Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você sentiu isso no fundo da alma, digite nos comentários: Deus me escolheu. E viva essa verdade todos os dias. E agora que você já entende como o Espírito equilibra a alma em tempos de crise, vamos avançar para ver como ele também nos prepara com vigilância espiritual, para que estejamos sempre atentos às sutilezas do inimigo, mesmo quando tudo parece estar calmo. Porque nem toda guerra se apresenta como guerra, algumas vêm disfarçadas de paz. Às vezes, o maior livramento que você pode receber não é ser tirado de uma situação difícil, é ser avisado antes mesmo de entrar nela. O Espírito Santo não trabalha apenas com milagres visíveis ou sinais sobrenaturais. Ele também atua de forma sutil, silenciosa, profunda. Um dos maiores canais da sua comunicação é a nossa consciência espiritual. Em Romanos 9:1, o apóstolo Paulo escreve: Digo a verdade em Cristo, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. E em Atos 24:16 ele declara: Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa tanto para com Deus como para com os homens. Essas passagens mostram que o Espírito Santo fala por dentro, não com gritos, mas com impressões. É aquela inquietação que aparece antes da escolha errada. É aquele desconforto sutil que te impede de avançar numa direção mesmo que tudo pareça certo. É aquela paz que desaparece quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. O Espírito Santo é como um alarme espiritual. Não faz alarde, mas toca dentro da alma com intensidade. E quando você está sensível, você percebe. Mas quando você ignora repetidamente, esse alarme começa a silenciar. Não porque o Espírito parou de falar, mas porque o coração se acostumou a não ouvir. Muitas pessoas buscam ouvir a voz de Deus em alta definição, mas desprezam os sussurros que o Espírito já está liberando no íntimo. Esperam por uma visão ou profecia, quando na verdade o próprio Espírito já está sinalizando no interior. Não vá por esse caminho. Esse relacionamento não é saudável. Essa decisão não tem a minha paz. E quando essa sensibilidade é cultivada, você começa a viver prevenido espiritualmente, começa a identificar as sutilezas do inimigo antes que elas virem armadilhas, porque o Espírito te avisa antes, não depois. Imagine um sistema de segurança silencioso instalado em uma casa. Ele não dispara sirenes que acordam o bairro, mas emite alertas discretos para o dono da casa, um aviso, uma luz piscando, uma vibração, pequenos sinais que, se ignorados, colocam tudo em risco. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Ele acende luzes vermelhas em áreas da alma que estão em risco. Ele nos lembra que não somos guiados por sentimentos passageiros, mas por convicções profundas, nascidas na presença de Deus. Cultivar essa sensibilidade requer intimidade. Um coração alinhado com o céu é terreno fértil para a voz do Espírito.
Ore com sinceridade. Senhor, afina minha consciência espiritual, me ensina a ouvir antes de agir, e esteja pronto para obedecer, porque muitas vezes, o simples fato de ouvir e acatar já é o livramento que você precisava. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, e esse vídeo foi escolhido por Deus para te falar algo profundo. Continue comigo, porque na próxima parte vamos entender como o Espírito Santo, além de nos alertar, também nos ensina a vencer a batalha interna da mente, onde o inimigo muitas vezes começa a guerra. E essa pode ser a chave que faltava para o seu próximo passo de vitória. Existem padrões que se repetem na vida de uma pessoa sem explicação aparente. São histórias que atravessam gerações, divórcios em série, enfermidades que atingem sempre a mesma parte do corpo, vícios que passam de pai para filho, fracassos que se repetem no mesmo ponto. Parece coincidência, mas no mundo espiritual, nada é apenas coincidência. Muitas vezes, o que estamos vendo é a atuação de maldições geracionais, vínculos invisíveis, que aprisionam famílias inteiras em ciclos de dor. Mas a boa notícia é que há libertação. Gálatas 3,13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E o Espírito Santo é aquele que nos revela, nos ensina a discernir e nos conduz à quebra definitiva dessas correntes. O inimigo se aproveita da ignorância. Onde não há luz, ele estabelece domínio. Onde não há entendimento espiritual, ele cria raízes. Mas quando o Espírito Santo entra, ele traz revelação. Ele mostra onde há brechas, onde há legalidades, onde houve alianças que precisam ser desfeitas. E quando oramos com entendimento, com autoridade em nome de Jesus, essas estruturas espirituais começam a ruir. O sangue de Cristo já nos libertou, mas é o Espírito que nos guia para tomar posse dessa liberdade e romper com o que parece ser normal na linhagem familiar, mas não é natural no reino de Deus. Imagine alguém carregando correntes invisíveis nos pés. Caminha, mas sempre com peso. Corre, mas sempre tropeça no mesmo lugar. Só que essas correntes não são vistas, apenas sentidas. Elas foram herdadas, passadas, toleradas. Até que um dia a luz entra, e aquilo que era parte da rotina começa a ser questionado. Por que isso acontece? Porque sempre que chego perto da vitória, algo me puxa para trás. Esse é o início da libertação. O Espírito começa a mostrar que existe uma raiz espiritual atuando. E então, com oração, renúncia, jejum e palavra, as correntes começam a cair. Na prática, você pode começar orando assim: Espírito Santo, me mostra se há alguma influência familiar ou espiritual que está afetando minha vida. Depois disso, esteja atento aos sinais, sonhos, lembranças, situações recorrentes. E continue orando. Em nome de Jesus, eu renuncio toda a aliança feita em minha linhagem que não veio de ti. Eu declaro que sou nova criação. O Espírito guiará você, e o que parecia impossível de romper, será quebrado pela luz divina que desfaz pactos antigos. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer falar ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé, porque no próximo conteúdo vamos entender como o Espírito Santo também nos ensina a vencer nos lugares onde já caímos antes e como ele transforma fracassos repetidos em testemunhos de superação e vitória. Tem gente que já não sabe mais se está sendo provada por Deus ou simplesmente vivendo presa em um ciclo que nunca se rompe. A verdade é que muitos confundem repetição com teste espiritual, quando na verdade estão presos em padrões invisíveis que o inimigo usa para desgastar, desanimar e desviar. Tentações recorrentes, quedas sempre no mesmo ponto, recomeços que terminam sempre do mesmo jeito. Mas Isaías 43, 18 e 19 revela o coração de Deus para quem vive essa realidade. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz.
Porventura não a percebeis? O Espírito Santo não apenas traz libertação, ele inaugura novos começos. O que vemos nesses ciclos espirituais viciosos é uma estratégia comum do inimigo: desgastar o coração pela repetição. A pessoa ora, tenta, promete, recomeça, mas em pouco tempo cai no mesmo erro, enfrenta o mesmo obstáculo, vive o mesmo cansaço. Com isso, ela começa a acreditar que não tem jeito, que aquilo é parte da sua identidade. Mas o Espírito Santo vem para quebrar essa mentira. Ele nos mostra que o problema não está apenas no que estamos enfrentando, está no eixo. Uma roda pode até girar, mas se o eixo estiver desalinhado, ela não sai do lugar. O Espírito vem para realinhar, para reposicionar, para tirar você de onde a alma já se acostumou a viver. Essa renovação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito começa trazendo discernimento. Por que isso se repete? Ele ilumina padrões de pensamento, revela crenças erradas que você absorveu, aponta atitudes automáticas que precisam ser confrontadas. E então ele propõe algo novo, ponto novo. Não apenas um comportamento diferente, mas uma mentalidade nova. A mudança começa quando você decide não aceitar mais o mais do mesmo espiritual. É como alguém que percebe que sua vida espiritual é como uma roda girando sempre no mesmo lugar. Do lado de fora parece movimento, mas por dentro é apenas desgaste. Até que o Espírito Santo se aproxima, toca o eixo, desmonta o que era velho e instala algo novo. De repente, o que parecia impossível se torna leve. O que era cíclico se transforma em avanço. Porque quando o Espírito entra, ele não apenas interrompe o ciclo, ele inaugura um novo caminho. E é esse caminho novo que vamos seguir juntos a partir da próxima parte. Porque quando o Espírito Santo nos reposiciona, ele não nos deixa andar sozinhos. Ele nos equipa com discernimento espiritual para manter a vitória conquistada. E é sobre essa vigilância que nos sustenta que vamos falar a seguir. Porque romper o ciclo é só o começo. Permanecer livre é o que firma a verdadeira vitória. Tem momentos na vida em que parece que o que Deus colocou dentro de nós se perdeu no caminho. Não porque deixou de existir, mas porque foi sendo coberto por camadas de frustração, culpa, medo e silêncio. O dom continua lá, o propósito não foi cancelado, mas a chama se apagou, ou quase. Em 2 Timóteo 1,6, o apóstolo Paulo escreve algo poderoso a Timóteo. Por esse motivo te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo não estava dizendo para buscar algo novo. Ele estava lembrando que aquilo que já foi depositado por Deus ainda estava lá, só precisava ser reavivado. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele sopra sobre as brasas cobertas pelas cinzas e reacende o fogo do chamado. O inimigo sabe que não pode roubar o que Deus deu, mas ele tenta enterrar. Usa a culpa do passado, o peso de erros cometidos, o trauma de uma queda, ou até mesmo o desânimo de algo que não deu certo. Ele sussurra: você não é mais digno, aquilo que você sentia era só empolgação, já passou o seu tempo. E quando acreditamos nisso, começamos a viver uma vida sem direção. Trabalhamos, servimos, existimos, mas sem aquele brilho no olhar, sem aquele fogo na alma, sem a convicção de estar caminhando em um propósito eterno. Mas o Espírito Santo não desiste. Ele conhece as promessas que Deus colocou em você. Ele se lembra das orações que você fez em lágrimas. Ele sabe do chamado mesmo que hoje esteja adormecido. E quando você se rende, quando você ora com sinceridade pedindo que ele reacenda o que foi apagado, ele sopra, e o que parecia morto começa a pulsar de novo. Como brasas cobertas pela cinza, basta o sopro certo e tudo se reacende. Você percebe que ainda ama servir, que ainda tem algo a entregar, que ainda há caminhos para trilhar e vidas para alcançar. Na prática, comece lembrando. Lembre de onde Deus te tirou. Lembre do que Ele já te prometeu. Lembre do que fazia teu coração queimar.
e depois fale com o Espírito. Me ajuda a reacender, me dá coragem para sonhar de novo. Volte à presença, volte à palavra, volte a ouvir a voz que antes te guiava. A retomada do propósito não começa com grandes decisões, começa com um passo em direção à chama. E o Espírito vai guiar você. Poucas pessoas vão entender essa mensagem, mas se você está aqui, é porque Deus quer falar diretamente com você. Abra seu coração e preste atenção, porque no próximo conteúdo vamos falar de como o Espírito Santo transforma essa chama reacendida em direção clara, te mostrando como avançar com firmeza mesmo quando o cenário ainda parece incerto. A caminhada do propósito começa com um despertar, mas continua com passos firmes guiados pelo céu. Existem momentos em que tudo parece travado. As orações são feitas, as decisões são tentadas, o coração está até disposto, mas nada move. E nessas horas o sentimento de impotência começa a crescer. Mas a palavra de Deus nos traz uma verdade que destrava até o que parecia impossível. Em Apocalipse 3 está escrito: isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Essa chave não é simbólica, é a autoridade real exercida pelo próprio Cristo, e o Espírito Santo é quem nos guia a ela, mostrando onde tocar, quando agir e como orar. Caminhos espirituais podem estar fechados por diversas razões. Às vezes é a incredulidade que ergue a tranca, outras vezes é o medo que impede a passagem. Em alguns casos, são laços antigos, vínculos espirituais não rompidos que continuam prendendo os passos. O Espírito Santo conhece cada bloqueio, e ele não apenas aponta o que está travando, como também oferece a chave que liberta. Quando você se move guiado por ele, portas se abrem que nenhuma força humana conseguiria destrancar. Muitas pessoas estão esperando o sim de Deus, quando na verdade ele já liberou a resposta. O que falta é sensibilidade para ouvir o Espírito e coragem para agir. Por isso, orar com fé não é apenas pedir, é também escutar. É parar de bater em portas erradas ou de insistir em caminhos fechados e começar a discernir onde estão as portas que o céu já destrancou. Às vezes a chave não é uma nova oportunidade, mas uma mudança de atitude. Às vezes é um perdão liberado, uma renúncia feita em silêncio, um passo dado em confiança. O Espírito age como uma chave celestial. Imagine alguém caminhando no deserto cercado por rochas, sem saída aparente. Ele já deu voltas demais, já tentou todos os atalhos, e justo quando está prestes a desistir, o Espírito aponta uma pequena fissura entre as pedras. Ele se aproxima, empurra com fé, e ali se revela uma passagem oculta. Era um caminho que sempre esteve ali, mas só poderia ser visto com os olhos do Espírito. Assim ele faz conosco. Ele nos revela a trilha escondida, o sim, onde só víamos não, o avanço, onde só víamos bloqueio. Esse destravar espiritual é real, mas exige sensibilidade e obediência. Comece sua oração com perguntas sinceras. Senhor, o que está bloqueado em minha vida? Onde estou insistindo? Onde já deveria ter parado? E onde estou parando? Onde o Senhor já liberou passagem? Depois ouça. E quando a resposta vier, haja com autoridade. Agora que você entende como o Espírito destrava portas espirituais, vamos seguir juntos para a próxima revelação. Porque ele não apenas abre caminhos, ele também nos ensina a caminhar com firmeza neles mesmo quando o terreno parece instável. E é sobre essa firmeza sobrenatural que vamos falar a seguir. Esperar pode ser uma das provas mais difíceis da caminhada espiritual. Não porque exige ação, mas porque exige constância. Esperar sem ver orar, sem ouvir crer, sem sentir. É nesse campo invisível que muitas guerras são travadas e onde o inimigo mais tenta nos alcançar. Porque ele sabe, se conseguir roubar a esperança, ele paralisa a fé. Ele trabalha na pressa, no desânimo, na desistência silenciosa. Mas o Espírito Santo vem para agir justamente aí, no silêncio da espera. Romanos 15:13 diz:
Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele não apenas nos dá esperança, ele nos enche dela. Esperança não é otimismo cego, é certeza em Deus mesmo quando tudo ainda parece escuro. É confiar que Ele está agindo mesmo quando nada ao redor se move. É permanecer em oração mesmo quando o coração está cansado. E essa esperança não é algo que vem de nós mesmos. Ela é gerada pelo Espírito. Ele planta essa convicção em nós, como uma semente que vai crescendo mesmo sem ser vista. E quando cultivada, essa esperança se transforma em força para continuar. O Espírito Santo ensina que não é no barulho que a fé se fortalece, mas no silêncio. Quando você escolhe não abandonar o altar mesmo sem ter respostas. Quando decide continuar amando, mesmo sem retorno. Quando segue servindo mesmo sem reconhecimento. É nesses momentos que o inimigo mais tenta confundir dizendo: está vendo? Nada mudou. Deus não ouviu. Mas é também nesses momentos que o Espírito sussurra: não pare, eu estou aqui, o tempo dele é perfeito. Pense em um farol. Ele não está ali para mudar a tempestade, ele está ali para guiar no meio dela. Ele permanece aceso noite após noite enquanto o mar bravio se agita. Ele não grita, mas brilha. Ele não se move, mas sustenta. Assim é a esperança gerada pelo Espírito. Ela não muda o cenário na hora, mas sustenta você até que o cenário mude. E isso é parte da vitória espiritual, resistir com esperança. Porque quem permanece confiando mesmo na demora, já está vencendo o inimigo que queria ver sua fé enfraquecer. Na prática, comece cada dia renovando essa esperança em oração. Diga: Espírito Santo me sustenta hoje mesmo sem ver, eu escolho confiar. Leia promessas, alimente sua alma com louvor, esteja perto de pessoas que te fortalecem na fé. E lembre-se, Deus não tarda, Ele prepara. A resposta vem no tempo certo, e até lá o Espírito vai te manter firme. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. E profetize essa verdade sobre sua vida. E continue comigo, porque no próximo conteúdo vamos mergulhar na força sobrenatural que o Espírito derrama sobre nós no momento exato em que mais precisamos, quando a guerra se intensifica e as nossas forças naturais já não são suficientes. É aí que o poder dele se aperfeiçoa. Enquanto o corpo descansa, o céu ainda fala. Há mensagens que Deus não envia enquanto você corre e trabalha, ou até mesmo ora. Ele escolhe a madrugada, o silêncio do sono, o tempo em que tudo está desligado do mundo e o espírito está mais sensível. Em Joel 2:28 está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso não é poesia, é promessa. Deus fala através de sonhos. E quando o Espírito Santo se move até o sono, torna-se campo de revelação. Muitos desprezam os sonhos espirituais por falta de entendimento. Acham que foi apenas uma confusão da mente, um reflexo do que viram durante o dia, ou uma fantasia sem sentido. Mas nem todo sonho é natural. Alguns são como cartas do céu, cuidadosamente escritas e entregues em mãos, ou melhor, em mente no exato momento em que você está menos distraído. Sonhos proféticos têm o poder de alertar, de prevenir, de confirmar, de corrigir, e às vezes de mostrar com clareza uma estratégia do inimigo que ainda estava escondida. O Espírito Santo não apenas inspira visões, ele revela em detalhes aquilo que seria invisível aos olhos humanos. Há pessoas que sonham com lugares e depois os reconhecem. Outras sonham com situações e depois entendem que foi um aviso. E há quem sonhe com algo que parecia estranho, mas que tempos depois se revela como uma chave de livramento. O Espírito fala em símbolos, figuras, sensações. Ele conduz sonhos que não se apagam ao acordar, mas que queimam por dentro, que permanecem como eco espiritual. Aprender a discernir isso
É um exercício de sensibilidade. Um sonho natural se dissipa, um sonho espiritual marca. Ele traz uma carga emocional ou espiritual que não se explica. Ele gera reverência e, em muitos casos, inquietação santa. É por isso que, ao acordar, você deve orar: Espírito Santo, isso foi só um sonho ou foi uma revelação? E então esperar pela confirmação. Deus pode usar a palavra, uma pregação, uma conversa, até um segundo sonho para esclarecer. Mas a primeira resposta virá do próprio Espírito, com paz, com convicção, com clareza. Imagine receber uma carta selada dos céus enquanto dorme. Ela chega no silêncio, mas com destino certo. Dentro pode haver uma direção, uma correção, um alerta. O Espírito não desperdiça palavras, nem no sono. Por isso, ore antes de dormir. Peça que Ele revele o que precisa ser visto. Tenha um caderno ao lado da cama, anote o que lembrar e esteja pronto para obedecer. Porque Deus não fala só para impressionar, Ele fala para transformar. E agora que entendemos como até os sonhos podem ser armas espirituais e meios de revelação, vamos ver como o Espírito Santo também se manifesta poderosamente nos momentos de intercessão, colocando palavras na boca dos que oram e ativando a fé como um escudo nas batalhas espirituais mais intensas. Porque há momentos em que o Espírito não apenas nos visita, ele ora em nós. A vergonha espiritual é uma das armas mais silenciosas que o inimigo usa para neutralizar chamados, calar vozes e paralisar corações. Ela não grita, mas sussurra constantemente: você não é digno. Deus não vai te usar, as pessoas vão te julgar. E com isso muitos permanecem estagnados, não porque Deus os rejeitou, mas porque se auto-excluíram, presos ao peso do que já foi perdoado. Mas Isaías 61:7 nos traz uma promessa que confronta essa mentira: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E quem cumpre essa promessa é o Espírito Santo. Ele é o único que pode tirar a culpa do coração e substituí-la por identidade, liberdade e ousadia. Muitos cristãos vivem como se carregassem correntes invisíveis. Não estão mais no pecado, mas ainda sentem o peso do que fizeram. Já pediram perdão, já confessaram, já foram libertos, mas emocionalmente continuam se sentindo sujos, indignos, incapazes. E o inimigo sabe disso. Ele não pode desfazer o perdão que Deus já liberou, mas pode tentar convencer a pessoa de que ela ainda está presa. E quando essa mentira é acreditada, a vergonha começa a dominar. A pessoa até frequenta a igreja, mas não se envolve. Até ora, mas sem autoridade. Até serve, mas com medo de ser exposta. Mas o Espírito Santo age exatamente nesses lugares internos onde a culpa ainda habita. Ele não entra com condenação, mas com restauração. Ele lembra que Jesus já pagou o preço, que a cruz já foi suficiente, que o sangue já limpou. E mais, ele não apenas apaga o passado, ele restaura a imagem. Ele troca a vergonha por honra. Isso significa que aquilo que era motivo de dor pode se transformar em testemunho. Aquilo que antes calava, agora capacita. Porque o Espírito não vem apenas para consolar, ele vem para reerguer. Na prática, você precisa começar declarando a verdade do céu sobre a sua vida, mesmo que seus sentimentos digam o contrário. Diga com fé: eu sou perdoado, eu sou filho, eu sou livre. Traga à mente as promessas de Deus e repita até que a verdade cale mais alto que a acusação. Se for necessário, escreva uma carta a Deus, confessando o que ainda pesa, e depois rasgue, como símbolo de que aquilo foi lançado no mar do esquecimento. E peça: Espírito Santo, substitua essa vergonha por identidade, me reveste de honra, onde o inimigo tentou me cobrir de culpa. Pense como alguém que caminha com correntes nos pés, mas não sabe que elas já foram quebradas. Ele ainda sente o peso, porque o hábito da prisão moldou sua postura. Mas o Espírito se aproxima, toca nos pés e diz: levanta a cabeça, anda livre, isso não te pertence mais. E quando você crê nessa voz, algo muda por dentro.
e então muda por fora também. E agora que entendemos como o Espírito Santo desfaz até as marcas invisíveis da culpa, vamos avançar para ver como ele também nos capacita a agir com ousadia, não por arrogância, mas por convicção da graça, porque a vitória espiritual exige coragem para se mover mesmo depois de ter caído. E é sobre essa ousadia santa que falaremos a seguir. Antes que o inimigo atinja suas emoções, ele lança as setas na mente. É ali que começa a guerra invisível nos pensamentos que você alimenta, nos argumentos que você constrói, nas imagens que você repete. O campo de batalha é mental, e é por isso que o apóstolo Paulo escreveu com tanta firmeza em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação não é um evento isolado, é um processo contínuo, e é o Espírito Santo quem realiza essa obra diariamente, quando decidimos consagrar a mente ao governo dele. A mente não consagrada se torna terreno fértil para o medo, a dúvida, a comparação, o orgulho. O inimigo não precisa destruir alguém que já está consumido pelos próprios pensamentos. Ele apenas semeia. Mas o Espírito Santo, quando habita em nós, não permite que essas sementes cresçam. Ele confronta, limpa, realinha. Ele não apenas tira o lixo mental, mas planta verdades celestiais. E quanto mais tempo passamos com ele, mais a mente vai se ajustando à perspectiva do céu. O que antes gerava ansiedade, agora produz fé. O que antes parecia derrota, agora se torna um cenário de milagre. Sem renovação da mente não há vitória que dure, porque você pode até vencer uma tentação momentânea, mas se a sua mente continuar presa ao padrão antigo, o ciclo se repetirá. É por isso que tantas pessoas vivem altos e baixos espirituais. Elas se posicionam, mas não se renovam. Querem transformação, mas não trocam a fonte dos pensamentos. E a mente, assim como um campo, precisa ser cultivada, precisa ser regada com a palavra, protegida pela oração, alimentada por aquilo que edifica. Consagrar a mente ao Espírito é um exercício diário. Acordar e dizer: Espírito Santo, hoje eu entrego meus pensamentos, me ajuda a pensar como o céu pensa. E ao longo do dia vigiar, parar diante de uma ideia que provoca medo e perguntar: isso vem de Deus ou da minha insegurança? Recusar pensamentos de comparação, de derrota, de acusação. É como trocar uma lente suja, tudo fica distorcido, até que o Espírito vem e limpa. E de repente a visão muda. Você enxerga com clareza, com paz, com propósito. E quando sua mente é renovada, sua reação muda, sua atitude muda, sua fé cresce. Porque agora você está vendo como o céu vê. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que pode ser um sinal direto de Deus para você. Porque a mente transformada é só o começo. Quando o Espírito ocupa esse lugar, ele começa a ativar áreas que estavam adormecidas, a levantar você com autoridade e a te ensinar a usar a sua voz como instrumento profético. E é exatamente sobre isso que vamos conversar a seguir. Como o Espírito Santo nos leva a proclamar verdades que derrubam fortalezas espirituais. Fica comigo. Nem toda dor grita. Algumas se escondem. Ficam ali abafadas, camufladas em sorrisos, escondidas em orações que nunca chegam ao ponto principal. E o tempo passa, mas a ferida fica. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa tocar no seu presente se ele consegue manter você prisioneiro do seu passado. Por isso, ele transforma traumas em fortalezas, rejeições em barreiras emocionais, abusos em algemas silenciosas. E é exatamente aí que entra a ação do Espírito Santo. Em Salmo 147:3 está escrito: sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Essa é a missão do Espírito: tocar onde ninguém mais toca, curar o que ninguém mais vê. Há pessoas que servem a Deus com fidelidade, que adoram com sinceridade, que conhecem as Escrituras, mas que ainda carregam dores não tratadas. Oram por cura, mas não se permitem ser curadas.
Estão tão acostumadas com a dor que ela já virou parte da identidade. Mas o Espírito Santo não nos chama apenas para uma vida ativa. Ele nos chama para uma vida inteira. E isso começa quando nos rendemos à cura profunda que só Ele pode fazer. A cura interior acontece quando deixamos o Espírito vasculhar áreas da alma que foram trancadas. Quando em oração, ao invés de apenas pedir, começamos a expor. Dizemos: Senhor, esse lugar ainda dói, essa memória ainda pesa, essa frase ainda me persegue. E então o Espírito começa o processo. Não com pressa, não com culpa, mas com compaixão. Como um bálsamo que é colocado sobre uma ferida antiga, no começo arde, mas logo vem o alívio. O Espírito não apenas liberta, ele restaura. Ele devolve a leveza, a alegria, a capacidade de confiar, de amar, de sonhar, sem medo de se machucar de novo. É como alguém que carrega uma ferida aberta há anos. Já se acostumou a proteger aquele local, a evitar toques, a construir desculpas. Mas em um momento de vulnerabilidade, permite que o Espírito toque. Então, algo começa a acontecer. Não uma cura mágica, mas um processo profundo. O Espírito vai limpando, vai cicatrizando, vai reconstruindo por dentro. E aos poucos o que era dor se transforma em testemunho. O que era peso se torna poder. O que era brecha se torna blindagem. Na prática, reserve momentos de silêncio na presença de Deus e pergunte: Espírito Santo, onde ainda estou ferido e não percebi? Leia o Salmo 147, medite sobre a promessa de cura. Escreva o que ele revelar e volte para esse lugar todos os dias. Não para pedir milagres, mas para permitir que ele trate sua alma, porque a verdadeira vitória espiritual começa com um coração curado. E agora que você entendeu como o Espírito Santo trata as raízes mais profundas da alma, se prepare para mergulhar em algo ainda mais decisivo, porque não basta estar curado, é preciso estar pronto para confrontar o inimigo com autoridade, e é isso que vamos revelar a seguir, como o Espírito te capacita para declarar e vencer mesmo diante dos confrontos espirituais mais intensos. Tem dias em que a guerra é tão intensa que tudo o que o inimigo quer é ver você desanimado. Ele não precisa tirar tudo de você, basta roubar sua alegria, porque quando a alegria acaba, a força vai junto. Mas é exatamente por isso que a palavra declara algo que vai contra toda a lógica humana. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Essa não é uma alegria comum. Não vem de boas notícias, de circunstâncias favoráveis, de uma vida estável. Essa alegria é fruto do Espírito. É uma força que nasce dentro mesmo quando tudo fora parece estar ruindo. É uma resistência espiritual que o inferno não entende e que o mundo não pode tirar. O Espírito Santo é quem gera essa alegria, não a que depende de humor, mas a que sustenta em meio à dor. E é por isso que muitos cristãos, mesmo passando por lutas, não param. Mesmo chorando, continuam crendo. Mesmo cansados, continuam adorando. Porque o Espírito sopra dentro deles uma alegria que não está baseada na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus. O inimigo sabe que não pode impedir sua vitória, então ele tenta roubar sua motivação. Ele sussurra: para que continuar não vale mais a pena. Mas é aí que o Espírito entra e responde: a sua força está na minha alegria, e ela não acaba. Essa alegria é a mesma que Davi sentia quando dizia: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele sabia que sem essa chama acesa por dentro, até mesmo o chamado se torna um peso. E é exatamente isso que o Espírito Santo renova em nós, a alegria de saber que somos salvos, amados, guiados. Ele nos faz lembrar que há um propósito mesmo no meio do caos, e que mesmo quando não entendemos o processo, podemos descansar no cuidado daquele que nos sustenta. Na prática, manter essa alegria é escolher o louvor como estilo de vida. É acordar e agradecer mesmo sem ver mudança. É declarar a bondade de Deus, mesmo em meio à perda. É cantar quando tudo quer te calar. E o Espírito se move nesses momentos.
Ele habita no meio dos louvores, ele responde ao coração grato com força nova. Ele faz brotar flores em solo seco. A alegria no espírito é como vida onde só havia pó. Pense em uma flor que nasce no deserto. Não havia recursos, não havia clima favorável, não havia nenhuma previsão de vida ali. Mas ela brotou. E essa é a imagem da alegria espiritual. Você não entende como ela nasceu, mas ela está ali firme, colorida, viva, porque quem a plantou foi o Espírito. E quando essa alegria é cultivada, você descobre que há uma força dentro de você que não depende de nada ao redor. É inexplicável, mas é imbatível. E agora, com essa alegria firmada dentro de você, vamos juntos para o momento mais esperado, uma oração poderosa carregada de tudo o que recebemos até aqui. Porque depois de tantos ensinamentos, chegou a hora de unir tudo isso em um clamor que pode transformar o ambiente, quebrar cadeias e reacender a presença de Deus no mais profundo da sua alma. Desistir parece ser a saída mais fácil quando tudo permanece igual. Quando você ora, jejua, declara promessas e nada parece se mover. É nesse exato ponto que muitos caem, não porque lhes faltava fé, mas porque lhes faltava perseverança. E é por isso que Hebreus 10:36 é tão direto. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa não é só para quem começa, é para quem continua. E o Espírito Santo é quem capacita a permanecer mesmo quando nada ao redor dá sinal de mudança. O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Às vezes, ele só precisa te cansar. Ele vai minando suas forças devagar, tentando fazer com que a espera se transforme em frustração e a fé em indiferença. Mas o Espírito de Deus age na contramão desse cansaço. Ele sopra a vida quando o ânimo está no fim. Ele fortalece onde a alma já se sente fraca. Ele renova o que parecia ter se esgotado, porque a perseverança espiritual não é produzida por força de vontade, ela é fruto da intimidade com o Espírito. A perseverança é, na verdade, uma das armas mais poderosas contra o inferno, porque ela diz: mesmo sem ver, eu continuo. Mesmo sem entender, eu obedeço. Mesmo sem sentir, eu creio. E isso enfraquece o inimigo porque ele aposta no teu abandono. Mas quando você permanece dia após dia, confiando, orando, caminhando, ainda que devagar, você está vencendo. E essa vitória, mesmo que invisível por fora, está sendo construída por dentro. Na prática, perseverar com o Espírito é aprender a renovar forças todos os dias. É acordar e decidir: hoje eu volto a crer. É abrir a Bíblia quando a vontade é se calar. É cantar quando o coração está cansado. E nessas pequenas decisões, o Espírito se move. Ele se manifesta no altar diário. Ele visita quem insiste, ele honra quem não solta. Porque para o mundo espiritual, perseverança é resistência. E resistência no reino é sinal de força. Imagine um rio subterrâneo. Por cima tudo parece seco. O solo está rachado. A paisagem é árida. Mas lá embaixo, escondido, a água continua fluindo. Ela não parou. Ela está indo em direção a algo maior. E quando chega a hora certa, ela sobe. Ela irrompe. Ela transforma a paisagem. Assim é o Espírito em quem persevera. Ele flui por dentro. Ele sustenta o invisível. E quando o tempo certo chega, a colheita aparece. No final deste vídeo, você sentirá a presença de Deus como nunca antes. Porque tudo o que construímos juntos até aqui foi preparando você para um momento de encontro profundo, onde o Espírito Santo vai ativar, restaurar, renovar e fortalecer sua alma. Fique comigo, porque estamos prestes a entrar na fase de transição espiritual mais importante desse conteúdo, aquela que nos leva diretamente à oração e à manifestação do poder de Deus. Há momentos em que o maior desafio não é vencer o inimigo, é sair da inércia. A alma sabe que Deus é poderoso. A mente já conhece as promessas à boca, até repete versículos, mas os pés continuam parados.
É a estagnação espiritual, um estado onde a fé está viva, mas a ação está travada. Em João 5:8, Jesus encontra um homem paralítico deitado há 38 anos, junto ao tanque de Betesda, e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não foi apenas uma cura física, foi uma quebra de ciclo espiritual. E é isso que o Espírito Santo está pronto para fazer com quem tem vivido esperando algo que já foi liberado do céu. Muitos estão como aquele homem perto do milagre, mas presos em uma lógica de espera, esperando o anjo agitar as águas, esperando que alguém os ajude, esperando sentir algo diferente. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas com o que sentimos, ele move quando obedecemos. Há pessoas paradas em áreas da vida, porque ainda não deram o primeiro passo. Mas o Espírito já soprou, já falou, já moveu. Só falta uma coisa levantar, e é nesse momento que a estagnação espiritual começa a ser rompida. A estagnação não é falta de salvação, é falta de movimento. É como uma máquina potente cheia de função, mas que está desligada. Não há problema no projeto, mas no botão que ainda não foi acionado. O Espírito Santo é quem ativa. Ele sopra e diz: anda. E quando você responde, ainda que com passos tímidos, algo começa a destravar. Os dons voltam a fluir, a sensibilidade espiritual retorna, a paixão pelo propósito reacende. Porque o Espírito é vida, e onde há vida, não pode haver paralisação. Na prática, esse rompimento começa com obediência simples. Se ele mandar perdoar, perdoe. Se mandar recomeçar, recomece. Se for tempo de servir, se entregue. Cada passo é um grito contra a estagnação. Cada decisão de fé é uma declaração espiritual. Eu não estou mais preso, eu me levanto. O milagre começa quando a ordem é seguida. E mesmo que você não saiba o que vem depois, o passo de fé ativa o mover de Deus. Imagine uma locomotiva parada por muito tempo. O motor está ali, o combustível também, mas falta o impulso. Quando a primeira engrenagem começa a se mover, tudo volta a funcionar. A fumaça sobe, o barulho retorna, a velocidade aumenta. E o que estava parado há anos, agora percorre caminhos que estavam à espera. Assim é a alma ativada pelo Espírito. Quando você responde ao sopro, a marcha espiritual volta a rodar. Nada nessa vida acontece sem um propósito. Você sente que essa palavra chegou na hora certa. Então receba essa confirmação com fé. Comente aqui embaixo: eu creio, Senhor. E declare que está pronto para essa nova fase. Porque na próxima parte vamos entrar na transição que nos prepara para o clímax espiritual deste conteúdo. A oração final, onde tudo o que foi semeado será ativado com poder. Fica comigo, o melhor ainda está por vir. O que você acabou de ouvir não é apenas uma mensagem, é um chamado. Um sopro do Espírito sobre áreas da sua vida que talvez estavam paradas, adormecidas ou até esquecidas. O mover de Deus não se limita ao entendimento intelectual. Ele quer alcançar o seu coração por inteiro. E se até aqui algo dentro de você foi despertado, é porque Deus está te chamando para mais. Mais profundidade, mais entrega, mais confiança. O Espírito Santo não está apenas te ensinando, ele está te chamando para caminhar com ele em fé. E agora chegou o momento de resposta. A hora em que deixamos de apenas ouvir e passamos a entregar. É tempo de transformar tudo isso em oração. Como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa promessa é para agora, para você, para este exato momento. A paz que excede o entendimento não é uma teoria, é uma experiência real para quem escolhe confiar e entregar. Vamos juntos orar, não com pressa, não com medo, não com dúvida, mas com fé, com confiança no Deus que conhece cada detalhe, cada dor, cada sonho,
e cada batalha. Ele está aqui, Ele está ouvindo, e tudo o que foi semeado até agora está prestes a florescer no campo da sua oração. Abra o coração, descanse no Espírito, e vamos juntos colocar tudo diante do Senhor. Pai amado, Tua palavra nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e é com essa promessa em nossos corações que nos achegamos agora diante de Ti. Tu conheces cada alma que orou conosco até aqui, cada coração que ouviu essa mensagem e foi tocado pelo Teu Espírito. Senhor, sabemos que nada do que vivemos até este momento foi por acaso. Cada palavra liberada, cada ensino revelado, cada verdade trazida à luz foi parte de um propósito Teu. E por isso queremos começar esta oração te agradecendo com sinceridade e humildade por tudo o que o Senhor já está fazendo. Obrigado, Deus, por nos despertar espiritualmente, por nos lembrar que há poder em permanecer, em confiar, em levantar, em esperar e, acima de tudo, em Te buscar com todo o coração. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir por esse caminho de revelações. Obrigado porque o Senhor nos ensinou que não estamos sozinhos nessa batalha e que a força, a paz, a direção estão acessíveis quando nos rendemos ao Teu agir. Agora, Senhor, clamamos por força para continuar. Dá-nos sabedoria para aplicar o que aprendemos, coragem para tomar decisões de fé, ousadia para sair da estagnação espiritual. Que cada pessoa que chegou até esta oração receba de Ti uma porção dobrada de ânimo e discernimento. Que os fracos sejam fortalecidos, que os que estavam paralisados voltem a andar, que aqueles que estavam confusos encontrem direção. Oramos também por situações específicas. Senhor, visita agora os lares em conflito, restaura famílias quebradas, traga perdão onde houve mágoa, cura, ó Deus, os que estão enfermos tanto no corpo quanto na alma. Levanta o que está caído, sustenta o que está vacilante. Abre portas para os que estão em crise financeira, proporciona provisão para os que nada têm. Liberta os que estão presos em ciclos de medo, culpa, vergonha ou incredulidade. Faz fluir o Teu rio de paz, onde só havia deserto. E agora, em silêncio, cada um de nós apresenta a Ti seus pedidos pessoais. Escuta, Senhor, até aquilo que não sabemos como dizer. Neste momento entregamos tudo, nossos sonhos, nossos fracassos, nossas dúvidas e esperanças. Te damos o controle, Senhor. Confiamos que a Tua vontade é perfeita e que mesmo quando não compreendemos, o Senhor está nos guiando para o melhor. Nos rendemos ao Teu plano e pedimos, faz a Tua obra completa em nós. Sela esta oração com Tua paz, com Tua presença, com Tua glória. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos sair deste momento renovados, convictos, transformados, e que esta palavra continue ecoando em nós, produzindo frutos eternos. Oramos com fé, no nome poderoso de Jesus. Amém. Hoje, ao longo deste vídeo, nós mergulhamos profundamente numa verdade que muda destinos. Jesus nos ensina a vencer o inimigo através do poder do Espírito Santo. Cada parte dessa mensagem foi um convite para sair da estagnação, romper cadeias invisíveis, restaurar áreas esquecidas e voltar ao centro da vontade de Deus com autoridade espiritual. E tudo isso não é apenas teoria, é direção prática para a sua vida. Talvez você tenha se identificado com lutas silenciosas, momentos em que o medo calou sua fé, ou quando a vergonha tentou te paralisar. Mas agora você sabe que o Espírito Santo está pronto para reverter esse cenário. Ele é o Consolador, o Guia, o Fortalecedor, e Ele te escolheu para ouvir isso hoje. Não foi acaso, foi um encontro marcado por Deus com você. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com essa palavra? Como ela pode transformar seu dia, sua semana, sua vida? Eu sei que talvez você esteja assistindo em silêncio com o coração apertado, ou até emocionado com tudo que foi liberado aqui. Mas antes da gente encerrar, quero te lembrar que você não está sozinho. Eu fico muito feliz em saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Você é uma peça fundamental aqui neste canal,
e o seu caminhar importa demais. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita e deixa seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando dessa palavra. E se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para continuar recebendo tudo que Deus tem preparado para você aqui. Mas além disso, eu quero te conhecer melhor. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e, se sentir no coração, compartilha o que você tem vivido, o que tem pedido a Deus. Talvez sua luta seja emocional, familiar, espiritual. Seja o que for, escreva. Eu e toda essa comunidade de fé vamos estar orando com você. Sua história importa para Deus e também para nós. E eu quero te dizer, isso é só o começo. A gente ainda tem muita coisa para viver junto. No próximo vídeo aqui do canal, nós vamos aprofundar ainda mais como viver uma vida cheia da presença de Deus, enfrentando os desafios do dia a dia, com fé, discernimento e direção do alto. Vai ser uma continuação poderosa, então não deixe de assistir. Tem algo especial esperando por você lá. Você não pode perder esse próximo passo. Ele vai te dar ainda mais clareza sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Não saia agora. Dê o próximo passo nessa jornada assistindo ao próximo vídeo que irá aparecer aqui na tela. Nele vamos continuar aprendendo como viver na presença de Deus e experimentar a plenitude dos seus planos. Não pare por aqui porque Deus ainda tem muito mais para falar com você. Lembre-se sempre,